Fala, torcedor vascaíno, o Gigante da Colina tem novo comandante e não é qualquer nome, é Renato Gaúcho. Ele foi apresentado oficialmente como técnico do Vasco e assinou contrato até o fim de 2026. É isso mesmo, o homem chega com moral, com respaldo e com a missão clara de tirar o Vasco dessa situação delicada no Brasileirão. A apresentação aconteceu nesta quarta-feira e já começou quente, porque Renato revelou bastidores da negociação com o presidente Pedrinho. Segundo ele, foi uma verdadeira quebra de braço, conversas intensas, ajustes daqui, acerto dali, mas no final prevaleceu o projeto. E para convencer Renato Gaúcho, o Vasco abriu os cofres. O treinador vai receber cerca de R$1.700.000 por mês. É investimento pesado e a aposta é alta, e agora a cobrança também será na mesma proporção. Na coletiva, Renato foi direto, sem arrudeios, deixou claro que a prioridade absoluta do Vasco em 2026 é o Campeonato Brasileiro. Nada de discurso ilusório, nada de promessa mirabolantes, ele foi enfático. O Vasco não pode sofrer novamente como sofreu na temporada passada. O foco é um só: alcançar os 45 pontos o mais rápido possível e sair da zona de rebaixamento. É pragmatismo, é realidade, é sobrevivência. E mais, Renato já avisou que as primeiras mudanças serão estruturais. O time precisa parar de tomar gols bobos, precisa parar de sofrer defensivamente. A estratégia inicial será reforçar o sistema defensivo, ajustar posicionamentos, corrigir erros individuais e coletivos. A palavra de ordem é equilíbrio. Primeiro, parar de sofrer gols, depois, crescer. Outro ponto que chamou muita atenção foi quando ele falou sobre a faixa de capitão. Renato disse que já tem o nome definido, mas que vai anunciar no momento certo. E olha, tudo indica que não será o goleiro. A tendência é que seja um jogador de linha, alguém que represente liderança dentro do campo e que dialogue com o elenco e com a comissão técnica. Nos bastidores, o nome mais forte é Thiago Mendes. Se isso se confirmar, teremos uma mudança importante na hierarquia do elenco. Renato chega com discurso firme, postura de quem sabe o tamanho do desafio e principalmente com a experiência de quem já viveu grandes batalhas no futebol brasileiro. Agora a pergunta que fica é: será que ele consegue reorganizar o Vasco a tempo de mudar o rumo nesta temporada? O torcedor quer resultado, quer reação, quer ver o Gigante da Colina forte de novo. E você, torcedor, acredita que Renato Gaúcho é o nome certo para tirar o Vasco desta situação? Mas se você gosta de ficar por dentro de tudo que acontece no Gigante da Colina, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada, porque aqui a informação é completa e direta e para quem vive do Vasco todo dia. Fica agora com os melhores momentos da coletiva de imprensa de Renato Gaúcho. Você viu do elenco do Vasco até agora? Onde você acha que esse Vasco pode chegar na temporada? Quais são os objetivos que você está traçando nesse início de trabalho? Sucesso! Bom dia a todos, boa tarde. Acho que traçar as metas, o Vasco ele tem 3 competições. O brasileiro, que é prioridade, sempre vai ser o brasileiro a prioridade. Copa do Brasil e a Sul-Americana. A gente vai jogando, a gente vai buscando, a gente vai disputando as competições. Aonde o Vasco vai chegar, não sei. É difícil, mas é difícil para todo mundo. Não vai ser nada fácil para a gente também. Mas, como te falei, nós temos 3 competições e a gente vai procurar sempre andar nas 3. Mas, sem dúvida alguma, se tiver que parar para pensar alguma, a prioridade sempre vai ser o Campeonato Brasileiro. Eu já falei para o meu grupo que o reflexo do nosso torcedor é o reflexo do time dentro do campo. A torcida do Vasco sempre apoiou e sempre vai apoiar. Então, no momento que você vê uma vaia aqui, uma vaia ali, é porque de repente na cabeça do torcedor as coisas não estão saindo de acordo. Então a entrega é fundamental. Eu sempre cobro isso dos meus jogadores. Se você se entregar, se você correr, se você mostrar disposição dentro do campo, se você correr atrás do prejuízo, o torcedor está vendo. Não tem torcida no mundo que vai vaiar.
E a do Vasco não vai mais vai o jogador do Vasco, pode ter certeza, porque ela sempre foi fiel, sempre apoiou. Então o que eu peço para o nosso torcedor é essa conexão, de continuar apoiando, e pode ter certeza que dentro do campo, o meu grupo, os jogadores que entrarem, essa parte é minha, eles vão ser muito cobrados. Eu já coloquei bem hoje, pela parte da manhã, isso para eles, que é uma cobrança muito grande, a entrega deles lá dentro do campo. Porque se o torcedor está vendo o meu time se entregar dentro do campo, pode ter certeza que o torcedor vem junto. No momento que o torcedor vê que o jogador não está se entregando, eu já falei para o meu jogador, é só vocês se colocarem no lugar do torcedor, que paga ingresso, ele tem direito de vaiar. Então essa conexão vai ser muito importante entre torcida e jogadores. A torcida faz a parte dela e eu faço a minha parte com os jogadores dentro do campo, que eu tenho certeza que vai dar certo. O que eu tenho visto é hoje o futebol brasileiro, ele carece de jogadores decisivos. Aí quando você tem um Palmeiras, quando você tem um Flamengo, um Cruzeiro, clubes que a parte financeira é muito boa, eles têm condições de buscar esses jogadores que eu falo que são acima da média, que custam muito caro. Então, se você olhar num total no futebol brasileiro, a maioria dos clubes necessitam desses jogadores decisivos lá na frente. É só você buscar, procurar. Então, não seria somente o Vasco, mas nós temos esses jogadores aqui, vou trabalhar bastante eles, porque futebol, que eu costumo falar, é bola na rede. E para a bola chegar na rede, você tem que ter esses jogadores fundamentais, jogadores decisivos. Mas nem sempre você tem esses jogadores. Então esse é um problema do futebol brasileiro. Você vê que até uma seleção brasileira às vezes tem esse problema. É a gente trabalhar com a gente tem, dar moral, botar para cima e buscar, ensinar, aperfeiçoar nos treinamentos, entendeu? Até porque eu fui jogador da posição, e procurar tirar o máximo deles aqui durante os treinamentos. Mas hoje, como seria o seu principal objetivo nessa chegada ao Vasco? É a gente começar a decolar no Campeonato Brasileiro. Eu falo que a prioridade é sempre no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro tinha rebaixa. Uma Copa do Brasil não tinha rebaixa, uma Sul-Americana não tinha rebaixa. Isso não quer dizer que a gente não vai correr atrás da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro você tem que tomar muito cuidado. Então, hoje mesmo eu tive esse papo com eles. Mas foram 4 rodadas até então, né? O Vasco está na lanterna. Muita gente pode falar, mas está começando o campeonato. Pô, faltam 34 rodadas. Daqui a pouco faltam 25. Daqui a pouco faltam 15. Daqui a pouco faltam 8 rodadas. Aí o cara vai falar assim, mas faltam 8 rodadas ainda, mas tem que ganhar 6 jogos. Vai ganhar? Não é só o Vasco que vai buscar os resultados, que vai precisar de pontos. Todo mundo, o segundo turno principalmente, é sempre mais difícil por causa disso. Todo mundo briga por alguma coisa. Ou briga pelo título, ou briga pela Libertadores, ou briga por uma Sul-Americana, ou briga para não cair. O Vasco, ano passado, brigou até o último jogo para não cair. Eu falei isso para eles hoje. Querem chegar e passar por tudo que o Vasco passou no passado. Então, quanto mais rápido fizer 45 pontos no Campeonato Brasileiro, é difícil fazer 40, mas é difícil para todo mundo. Mas não pode ter esse pensamento. Eu acabei de falar, faltam 34 rodadas. Esquece isso, velho. Tem que fazer de conta que cada jogo é uma decisão. Buscar a fazer rápidos pontos para depois começar a pensar em algo maior. Hoje em dia o jogador de futebol ele tem tudo. Ele fez por merecer. Hoje em dia ele tem quarto individual, a maioria dos clubes não, voo fretado, salários em dias, que é a obrigação do clube. Mas nem todos os clubes, infelizmente, conseguem dar esses salários em dia. Então, se o jogador tem tudo isso e ele está fazendo o que ele mais gosta na vida, que é a profissão dele, aí a pergunta que eu faço para eles é o seguinte: por que você não vai correr? Por que você não vai se entregar? Se você tem tudo que o clube te proporciona, você faz o que você gosta, como que você vai chegar no campo e não vai correr? Não tem a parte técnica, está mal naquele dia? Corre, ajuda, se entrega. E você é pago, inclusive, para isso. Então é sobre isso que eu estou falando, essa conexão nossa do time com a torcida. Que isso eu vou cobrar deles diariamente, nos treinamentos, para que eles possam entregar no dia do jogo e ter essa conexão do torcedor, incentivar.
como sempre incentivou, principalmente se tratando dos jogos dentro de casa, em São Januário. Toda vez que os times vinham jogar, sabiam que era muito difícil. Então, esse respeito dos adversários em São Januário tem que voltar.